Olá, amigos do canal JC Invest, eu sou o JC e neste vídeo vou trazer uma análise da empresa Caixa Seguridade Participações SA, ticket CXSE3, que recentemente divulgou seus resultados com lucro líquido de 12,7%. Como se não bastasse, a empresa propôs um pagamento bilionário de dividendos a ser pago no mês de agosto de 2024. Neste sentido, vamos juntos entender se ainda vale a pena investir nesta empresa, já que tem muitos investidores aqui da comunidade JC investe com interesse nesta empresa no longo prazo. E como nosso assunto favorito é justamente apresentar as melhores empresas para investimentos a longo prazo e com foco em dividendos, que te convido a seguir até o fim neste vídeo. Antes de mais nada, já adianto que este vídeo tem cunho educativo e não se trata de recomendação, indicação ou garantias de ganhos futuros. Como sempre, eu vou apresentar um brevíssimo briefing sobre a empresa. Vou apresentar os principais números do resultado do primeiro trimestre de 2024. Vou falar sobre os fundamentos se ainda estão favoráveis. Falar sobre os dividendos e sobre a política da empresa e o preço teto para saber se está favorável ou não aportar neste momento. Por trazer todo este conteúdo para vocês, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu like para que seja mostrado para mais pessoas interessadas neste conteúdo. Criada em 2015, a Caixa Seguridade Participações SA é uma subsidiária da Caixa Econômica Federal que atua no segmento de seguros, com serviços nos ramos habitacional, prestamista, vida e residência. Segundo a companhia, seu objetivo é consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades da Caixa nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins, incluindo quaisquer expansões futuras dessas atividades, no Brasil ou no exterior. A empresa tem direito exclusivo, até 2050, renovável por períodos sucessivos de 35 anos, de acessar a base de clientes da Caixa e de explorar economicamente a marca, além da rede de agências próprias. No plano estratégico da companhia, os destaques ficaram com novos produtos como seguros habitacional especial ampliado, a capitalização empresarial e clientes PJ, ampliação do limite das cartas de crédito nos consórcios, seguros residenciais, etc. Apoio à sociedade voltado às regiões afetadas por calamidades, principalmente as do Rio Grande do Sul, além da sustentabilidade. A Caixa atua com uma distribuição de 3 frentes de negócio, onde tem o negócio de risco com seguros de vida, seguros residenciais e prestamistas, no negócio de acumulação, os segmentos de capitalização, previdência e consórcios, e no segmento de distribuição, atua na corretagem de seguros. O desempenho comercial avançou muito neste trimestre, onde os seguros habitacionais incrementou 10,3%, atingindo 855,5 milhões de reais, e residencial em 15,8%, com 211,8 milhões de reais. No segmento de acumulação, a previdenciária ampliou em 15,4% e a capitalização de mais de 30% no período. Com este desempenho, a receita operacional da Caixa ficou em 1 bilhão e 250 milhões de reais, um incremento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 3,4% em relação ao trimestre anterior. Já o lucro líquido gerencial foi de 924 milhões de reais, com um incremento de 12,7% em relação ao mesmo trimestre de 23 e praticamente em linha com o trimestre anterior. O ROI ficou em 58,4% ao ano. Originado da sigla em inglês
Return on Equity. Essa é uma medida que revela a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir do dinheiro que os acionistas investiram nela. Em termos mais técnicos, o ROI é a relação entre o lucro líquido e seu patrimônio líquido. No negócio de risco, o desempenho comercial financeiro teve um resultado que atingiu um crescimento de 6,3%, referência ao mesmo período de 23, atingindo 2 bilhões e 357 milhões de reais em prêmios. O destaque financeiro foi no ramo habitacional, que representa 36% do total do negócio, e um crescimento de 10% referente ao mesmo trimestre de 2023. Já o destaque em crescimento percentual foi o assistência, com 60% em relação ao mesmo período. No operacional, o desempenho manteve-se constante nos últimos 4 trimestres, com a sinistralidade em torno de 21%. Na margem operacional, o primeiro trimestre de 2024 teve um acréscimo de 10,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e 3,1% em relação ao trimestre anterior, atingindo 1 bilhão e 239 milhões de reais. O destaque ficou com o habitacional, que tem maior relevância no setor, com 44% do total do setor e um crescimento de 15% referente a 2023. No crescimento proporcional, o destaque foi o assistência, com 55%. No negócio de acumulação, que abrange previdência, consórcios e capitalização, o arrecadado foi de 7 bilhões e 682 milhões de reais, um acréscimo de 10% comparado ao mesmo trimestre de 23 e de 7,2% trimestre contra trimestre. O crescimento mais relevante foi no ramo de previdência, que representa 84% do setor, com um crescimento de 3%, atingindo 6 bilhões e 400 milhões de reais aproximadamente. O consórcio, que representa 11% do setor, teve um crescimento relevante percentualmente de 116%, e o setor de capitalização cresceu 31%. No negócio de acumulação, o resultado financeiro teve uma receita 780 milhões de reais, um acréscimo de 17,5%, comparado ao mesmo trimestre de 23 e de 2,8% trimestre contra trimestre. A margem operacional foi de 591 milhões de reais no primeiro TRI de 24, com um crescimento de 15,7% ao mesmo TRI de 23 e 4,6% no TRI a TRI. No negócio de distribuição, o resultado financeiro teve uma receita 543 milhões de reais, um acréscimo de 14,7% comparado ao mesmo trimestre de 23 e de 2,6% trimestre contra trimestre. A margem operacional foi de 444 milhões de reais no primeiro TRI de 24, com um crescimento de 15,2% ao mesmo TRI de 23 e 4,4% no TRI a TRI. Já em relação à política de dividendos, conforme o site de RI da Caixa Seguridade, que basta procurarmos por CXSE3 espaço RI. No menu superior, acessando Governança Corporativa, neste menu, acessando Estatuto, Políticas e Códigos, entramos nesta página. No setor de Políticas e Programas, rodamos para baixo até acessarmos, até ali no Políticas de Dividendos. Acessando o documento Política de Distribuição de Dividendos da Caixa Seguridade, Participações, podemos ver área responsável, abrangência, regulamentação e vamos até o item 7, onde diz diretrizes. No item 7.3 temos o seguinte texto: aos acionistas
é assegurado o direito de recebimento, a título de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, de 25% do lucro líquido ajustado, com as deduções e acréscimos previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Porém, o histórico de payout da CC3 já chegou a 86% no ano de 2022, porém a média nos últimos anos está em 76,76%. Através de comunicado aos acionistas do dia 9 de maio de 2024, a Caixa informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou por unanimidade a proposta. A distribuição de dividendos intercalares antecipados, equivalente a 90,88% do lucro líquido auferido até 31 de março de 2024. O pagamento de dividendos no valor de R$ 840 milhões. Os dividendos serão pagos no dia 15 de agosto de 2024 e terão como base a posição acionária de 1 de agosto de 2024, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 2 de agosto de 2024. O valor a ser pago será de 28 centavos por ação. Pela cotação, no dia da gravação deste vídeo, a Caixa Seguridade, CXSE 3, está em R$ 15,69, com um incremento nos últimos 12 meses de incríveis 71,77%. O PL está em 13,08% e o V sobre VP está muito elevado em função de toda esta valorização da cotação da ação em mais de 70%, ficando em 3,50%, ou seja, 250% acima do valor patrimonial da empresa. Como já comentado em outros vídeos aqui no canal JC Invest, seria o mesmo que comprar R$1 por R$ 3,50. Já o yield de 6,70% está em linha com o desejado, que é a taxa mínima de retorno de 6%. Aqui gostaria de salientar que o P sobre VP para o setor de seguros deve ser visto com ressalvas. Não vou falar aqui novamente, porque já comentei este assunto no vídeo do BB Seguridade, onde falo sobre o setor de seguros. Se a comunidade quiser um vídeo especial detalhando o setor de seguros, deixe nos comentários. Assim, o valor justo para o setor de seguros não dá para seguirmos o método do VPA. Em relação ao preço teto, não há amostras suficientes para formarmos uma média de yield nos últimos 5 anos. Assim, podemos assumir que, primeiro, o payout continuará de 90%. E segundo, o lucro será no mínimo igual a 2023. Assim, considerando essas premissas, podemos definir que o lucro líquido será de aproximadamente 3,5 bilhões este ano. Se o payout será de 90%, teremos 3,15 bilhões de proventos a serem distribuídos. A Caixa tem 3 bilhões de ações, assim dividindo 3,15 por 3, teremos um yield de R$ 1,05 por ação. Agora, considerando 6% de taxa de retorno esperado, teremos um preço teto de R$ 17,50. Porém, se consideramos uma taxa de retorno dos últimos 12 meses, que foi 6,70%, o preço teto deve ficar em R$ 15,67. Saliento ainda que preço teto e valor justo não são a mesma coisa. O preço teto é o valor máximo para aportes, considerando uma taxa de retorno mínimo desejado. Mas agora vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam deste ativo e se vocês têm esta ação em carteira. E, se possível, compartilhem este vídeo para o máximo de pessoas para que possa ajudar a aumentar nossa comunidade.